sociedade está enfrentada com problemas que foram adiados durante décadas, que foram transferidos de uma geração para outra, que foram empurrados com a barriga para o futuro, e chega um momento em que não é mais possível continuar adiante. A arte está uma situação funcionária. O peso da decadência, o peso da desigualdade social, o peso da desorganização, do retrocesso das relações econômicas e sociais se abate com um vigor, com uma força sobre a cabeça de milhões de pessoas que até então eram politicamente desinteressadas, eram indiferentes da luta política. Pessoas que até então acreditavam que seus destinos individuais dependeriam fundamentalmente de si mesmos e as possibilidades que teriam na vida dependeriam fundamentalmente do seu esforço ou da herança acumulada pelos seus pais. Quando se abre a situação revolucionária, milhões de pessoas que até então acreditavam que o seu destino dependia de si próprio, essas pessoas abate sobre ela a realidade terrível de que se elas não se unirem a outros iguais, a vida vai ter um projeto. Que não é mais possível adiante. Então veja, a situação revolucionária é um momento para aqueles que a vivem, no calor dos acontecimentos, em que tudo é possível. É aquele momento raríssimo da história, em que as pessoas abandonam o desalento, o descrédito, e se dão conta que os seus destinos estão realmente nas suas mãos. Porque descobrem que a grande maioria da sociedade tem interesse em mudanças, que aqueles que têm interesse em manter no fundamental a vida como está, as relações sociais como estão, as relações de propriedade como estão, as instituições como elas são, pouquíssimos. Então, tão pouquíssimos que são quase invisíveis politicamente. A burguesia, nessas condições, fica reduzida ao seu peso real na sociedade. Ela mantém o controle da riqueza, mas de um dia para o outro desata, desmorona sua autoridade política. Foi isso que aconteceu na Venezuela, na Bolívia, no Equador e na Argentina nos últimos anos. A autoridade política dos partidos que representam o capital, que vivem em condições normais, disfarçadas pelo controle que tem dos meios de comunicação, pela demagogia barata, por mecanismos mais abertos, ou mais legais ou menos ilegais, ou mais ilegais de clientelismo político e social, tudo isso desmorona, entra em ruína. E aqueles que, em condições normais, não têm força política e social, descobrem formas de são milhões, que quando fazem uma ação conjunta, conseguem imediatamente impor medidas, mudanças, que afetam as suas vidas. Na Venezuela, todo o processo se inicia com uma rebelião, que no seu início, Caracasso, conhecido como Caracasso, a grande rebelião popular de Caracas, era uma dessas explosões de fúria popular que são parte quase da rotina da vida social das nossas cidades. Por exemplo, nós tivemos ainda nos anos 90, uns 4 a 5 anos de explosões de fúria regulares em São Paulo com os trens da antiga linha Santos Jundiaí. Hoje em dia, basicamente, Francisco Morato, Santo André. Uma vez ou duas por ano, milhares e milhares de pessoas faziam uma espécie de movimento insurrecional contra a administração dos trens, destruíam estações, destruíam comboios inteiros de trens. Fazia quase parte do calendário turístico da cidade. Você tinha a marcha gay, você tinha a marcha por Jesus, você tinha o carnaval do simbódromo, e 2 vezes por ano se incendiava o trem no que vinha de Francisco Morato. Eventualmente havia uma grande comemoração dos palmeirenses, por alguma grande grandiosa vitória do time, mas estava inserido, competindo com o que está acontecendo. Mas era parte da nossa rotina, não abalar a dominação burguesa. E a televisão apresentava como rotina. Bom, hoje, mais uma vez, foram incendiados dezenas de trens em Francisco Morato, e 50 mil pessoas furiosas. E aí os comentaristas indignados diziam, realmente, as condições dos trens são indignas, o governo precisa fazer uma coisa. Ontem choveu muito em São Miguel Paulista, estava a nossa notícia. Na Venezuela, houve essa explosão, e com a explosão de fúria popular nas ruas, mas algumas milhares de pessoas, aconteceu um fato histórico. A burguesia venezuelana, no caso do governo Carlos Andrés Pérez, autorizou
métodos de guerra civil contra a população desarmada. Houve pânico na cidade. Ou seja, isso é uma sociedade no qual o peso demográfico da burguesia dos setores médios é minúsculo. Uma sociedade brutalmente desigual como as nossas latino-americanas. E houve pânico. Com o pânico, o exército entrou nas ruas e, como a população começou a responder com pedras, eles responderam dando tiros. Nunca se conseguiu saber exatamente quantos mortos ocorreram num dia, mas os números vão dos números oficiais que já foram reconhecidos pelo Estado, que envolvem, evidentemente, indenizações para as famílias, que são mais de 500, e números que são assumidos pela sociedade venezuelana, pelos jornalistas venezuelanos, que superam os 2.300 mortos num dia. Nós estamos falando, portanto, de um banho de sangue. Até hoje, nos cerros, nos bairros populares, que são nas montanhas que cercam Caracas, que seriam as favelas de Caracas, nos muros das casas se vêem os tiros que foram feitos com armas pesadas, tiros, portanto, de grosso calibre. Estão lá, não foram revogados. Eles atiraram contra as casas, ou seja, puseram a artilharia no plano, voltaram as armas contra os bairros populares e atiraram nas casas. Bom, isso não podia ser feito no final do século XX. Não podia mais ser feito. E não se pode fazer isso na América Latina. E a burguesia venezuelana está pagando até hoje o preço disso. Essa repressão produziu um clima de uma desagregação social, ou seja, todas as instituições do dia para a noite perderam a mínima credibilidade e abriu-se uma crise nas Forças Armadas. O Chávez surge na vida política da Venezuela, surge, digamos, até então era um personagem icônico, um personagem desconhecido, porque ele organiza um movimento semi-legal dentro das Forças Armadas, um movimento político da média oficialidade contra a alta cúpula que tinha aplicado as ordens do Carlos Andrés Pérez e tinha atirado contra o povo. Ele organiza um movimento da média oficialidade que denuncia o governo como sendo um governo entregue aos interesses imperialistas, dominado por grupos econômicos privados que não têm nenhum compromisso com a nação, e este movimento tenta uma solução militar para a crise. A solução é uma intervenção militar, é um golpe de Estado, que classicamente na história da América Latina nós chamamos de quarteladas, ou seja, o quartel se move sozinho. Acontece que a quartelada fracassou, o movimento era parado. E o Chávez é feito preso. E nesse momento ele ganha uma enorme autoridade, porque ele assume publicamente que a responsabilidade do golpe era sua. Ele assume publicamente. Ele se declara culpado diante dos juízes militares, ou seja, ele não titubeia diante da ameaça da prisão. Vejam a ironia da história. A crise era tão profunda que o militar que tentou usar o golpe contra o governo corrupto e assumir, tem o golpe, não envergonha e assuma a responsabilidade, virou do que para Deus leva a nação. Chávez, quando é preso, já é a liderança popular com mais legitimada na Venezuela. Mas está preso. E há uma crise política. Tem que negociar qual é a saída para a crise. Porque dentro da cadeia, Chávez dirige praticamente o que sobrou de movimento popular de esquerda. Todos os grupos políticos de esquerda venezuelanos passam a se dividir entre aqueles que apoiam Chávez